E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime, eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre Higurashi 2020, episódio 7. Caso vocês não saibam, aqui neste canal nós revisamos os episódios toda semana. Analisamos, comentamos e teorizamos, né? Então caso você goste do conteúdo, toda semana tem vídeo aqui sobre Higurashi. Quinta-feira ou no mais tardar sexta-feira, né? Então, conto com a ajuda de vocês no comentário, né? Porque esse episódio teve bastante informação, então pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa importante e vocês aí podem estar me corrigindo ou acrescentando informação. Então, vamos lá. O episódio começa com Kate, Shion e a Tanako dentro do armazém. O fotógrafo acabou ficando do lado de fora para observar o movimento, né? Para ver se vinha alguém. Então, você vê que a Shion ficou um pouquinho incomodada da luz estar acesa. Por quê? Nesse local tinha vários instrumentos de tortura e ela não queria que o Kate visse. Olha, se você não queria que o Kate visse isso, por que você arrastou ele para aí dentro, Shion? Não faz sentido, né? Mas tudo bem. Eles apagam a luz e lá dentro tem uma estátua muito grande da Oyashiro-sama. E aí a Tanaka começa a explicar um pouco das lendas dessa cidade para o Kate. A Tanaka começa a contar algumas coisas, né? Que onde é a Vila Hinamizawa hoje, antigamente era chamada de Onigafuchi, que era um imenso buraco, né? Então quando você ouve esse nome, você já liga Oni a demônios, né? Tanto que ela complementa a informação falando que o nome era Abismo dos Demônios, né? Então, onde hoje é Hinamizawa, é conhecido por ser um local onde havia demônios, né? E ela vai explicando mais sobre essa história. Antigamente surgiu alguns demônios e começavam a comer as pessoas, né? E as pessoas não conseguiam fazer nada. Então Oyashiro-sama, que é a deusa, apareceu e resolveu as coisas. Ela fez com que os humanos e os demônios conseguissem coexistir. Então sempre que os demônios queriam atacar os humanos dali de Hinamizawa, eles não conseguiam, né? Porque Oyashiro-sama protegia eles, né? Com a sua luz. Então foi passando o tempo e os humanos e os demônios começaram a coexistir e começaram a viver juntos. E inclusive tiveram filhos, né? Então dá para entender que os genes, o DNA dos demônios acabou se misturando com o dos humanos, né? E foram surgindo humanos com DNA de demônios. Basicamente foi isso. Mas qual que era o problema disso? Esses demônios originalmente eles eram canibais, né? Então, eles começaram a sair da cidade de Hinamizawa para ir para outras ilhas para caçar pessoas para comer. E o Atanagashi, que é o festival, é a celebração de tudo isso, né? Porque, pelo que a Tanaka explica, Oyashiro-sama sabia de tudo isso, mas como não eram pessoas de Hinamizawa que estavam sendo atacadas e mortas, então era permitido isso acontecer, né? Então o Kate fica muito assustado com essa história de saber que estão comemorando um festival de canibalismo, sabe? E essa parte é bem tensa porque ele fica com muito medo. E é interessante que a Takano vai mostrando como esse festival é realmente para celebrar o canibalismo que era cometido por essa vila, né? O Kate fica muito assustado e depois disso acontece algo que não deveria ter acontecido. A Shion acaba esbarrando na estátua de Oyashiro-sama e a cabeça dela cai e se parte no meio. Todo mundo fica apavorado. Só que depois eles descobrem que já estava quebrado, né? Então só consertaram e colocaram no local. Depois disso, o Kate e a Shion e o fotógrafo e a Takano acabaram indo embora, né? E eles se separaram, foram cada um para o local. E você vê que a Shion conversou com o Kate e falou: olha, o que aconteceu hoje você não deve contar para ninguém, porque pode ser que sejamos nós as próximas vítimas da maldição. O Kate fica assustado na hora. Só que depois a Shion fala: não, eu estou brincando, só não conta pra ninguém. E essa parte me incomodou um pouco também, porque deu pra ver que a Shion não estava brincando. Só que a Shion acabou arrastando o Kate pro meio de toda essa confusão, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser fatais, né? E depois você tem o Kate voltando para o festival para ver a Arika e as suas amigas. E nessa parte é interessante também, porque assim que ele chega lá, ele começa a conversar com a Arika, né? E a Arika pergunta: ô Kate, você viu minha dança? Ele fala: ah, vi sim, né? Você foi muito bem, não errou nada. E na hora que ele fala isso, a Shion e a Arena
já ficam meio desconfiadas, né? Porque, na verdade, a Arika tinha errado. Então isso demonstrava que ou o Kate só estava desligado, ou o Kate não tinha visto a apresentação. E se ele não tinha visto, aonde ele estava. E depois disso, o Kate fica meio sem saber o que fazer. E a Mion aparece e fala, olha, vamos lá colocar uns algodões, né, que faz parte da tradição. Ele vai lá com ela. E aí ela começa a questionar ele sobre algumas coisas. Primeira coisa que a Mion pergunta é se o Kate viu a Xion. Então você vê que a Mion já está mais ou menos ligada no que pode ter acontecido, né? E o Kate enrola um pouco para responder, mas a Mion acaba percebendo que ele encontrou com a Xion. E depois ela pergunta o que deixaria o Kate mais abismado, né? Se ele encontrou com a Takano e com o Tomitake, né, com o fotógrafo. O Kate fala que não, mas ela não acredita muito. Uma coisa que é interessante é que parece que os dois já eram avisados, né? Porque não faria muito sentido a Mion perguntar sobre os dois logo de cara. Por que o Kate teria encontrado com eles, né? Isso é bem interessante. Depois disso, o Kate está indo para casa e no caminho acaba encontrando com o detetive. E o detetive começa a conversar com ele, né? E começa a falar com ele sobre o fato do Kate ser muito próximo da Mion e da Xion. E depois ele fala o seguinte, olha, você sabia que o pai delas, ele é um cara da Yakuza, um cara muito poderoso, muito influente? Inclusive ele fala que se a Mion quisesse, ela poderia matar e sumir com o cadáver da pessoa, né? O Kate fica com muita raiva de ouvir o policial falando assim da Mion, né? Mas o policial só estava dando um exemplo. E aí o que acontece? O policial, antes de encerrar a conversa, acaba perguntando sobre o fotógrafo e a Tanako, né? O Kate fica muito apreensivo porque mais outra pessoa estaria perguntando para ele sobre essas duas pessoas, o que tem de mais. Quando o Kate finalmente chega em casa, algo acontece. Ele recebe uma ligação da Xion. E aí, essa parte é um pouco interessante, porque eu fiquei na dúvida se era realmente a Xion ou se era a Mion se passando pela Xion para conseguir algumas informações. Só que na hora que mostrou a personagem, ela estava com as roupas da Xion, né? Então, provavelmente era sim a Xion. E como essa conversa vai acontecendo, que é interessante, né? Porque a Xion meio que faz o Kate falando que eles foram lá no armazém, né? E tudo. E depois ela conta que a Takano e o fotógrafo acabaram sumindo, né? Na verdade, eles roubaram um carro e fugiram. Pareciam que estavam fugindo de alguma coisa, né? Como se eles temessem pela vida deles, né? E aí, a Xion fala, estou preocupada, né? Porque talvez eles estejam sendo vítimas da maldição. E aí o Kate fica louco, né? Ele fala, eu não pedi pra ir lá, eu não queria, você me arrastou, e agora? Eu não... Ele começa a xingar, sabe? Ele fica louco, descontrolado, morrendo de medo. E a Xion ali também fica com bastante medo, né? Mas ela se segura e acaba desligando na cara do Kate. Quando chega no dia seguinte, o Kate vai pra escola e percebe que, na verdade, quem foi vítima da maldição foi o prefeito. E ele fica um pouco apreensivo, né? Porque ele está com muito medo de morrer. E tem uma parte que ele está meio cabisbaixo e começa a ficar triste mesmo, né? E aí acontece algo que me surpreendeu nesse episódio. A Arika vem conversar com Kate e ela pergunta, o que você tem, Kate? Você fez algo errado ontem à noite? E aí o Kate começa a desabafar. Ele meio que usa uma história de 4 gatinhos que fizeram algo errado e tudo. E eu lembro mais ou menos desse diálogo na versão antiga. Só que eu não lembrava que a Arika tinha essa reação. Na verdade, eu até acho que ela não tinha essa mesma reação, né? Porque eu realmente fiquei surpreso. Porque a Arika começa a xingar o Kate, né? Falar, você só tinha que ter ido me ver apresentar. Só isso, sabe? Ela fica muito séria, com uma voz de adulta mesmo, sabe? E o Kate fica totalmente assustado. E ela vai falando que a única coisa que ele tinha que ter feito era ter ido ver a apresentação. E ela fala que tanto a Takano, tanto o fotógrafo já estão mortos, né? E que a Xion provavelmente ainda está viva, mas que ela não sabe o que vai acontecer com eles. Ela fala o seguinte, que essa realidade já está fadada ao fracasso. E aí termina a conversa dos dois. Olha, essa parte foi bem interessante, porque eu não lembro de nenhum momento onde a Arika perde a compostura assim, sabe? Ela perdeu a paciência, ela ficou, mano, você estragou tudo. Era só você ter ido me assistir. Era só isso, mas não, sabe? E isso foi bem interessante. Olha, gostei desse episódio, muitas informações. Eu acabei não ilustrando o vídeo, porque senão ia demorar demais para fazer isso, né? Se vocês quiserem, eu posso voltar a ilustrar os vídeos de análise, né? Mas deixem nos comentários se isso atrapalha ou não para vocês.
Mas esse episódio foi bom, porque teve bastante informação da Xion, da Mion, né? Essa parada da Arika, né? Dela se mostrar, saber das coisas, também é interessante, né? Eu acho que a Xion pode estar sendo mantida em cárcere privado, como já aconteceu em outra versão, e o Kate pode tentar salvar ela. Mas eu não sei para onde essa versão está indo agora, né? Com essas informações que o Kate tem. Caso eu tenha esquecido de algo ou falei algo errado, por favor, me corrijam aí nos comentários, complementem as informações, porque, sério, isso ajuda demais aqui o canal e eu a melhorar cada vez mais as informações. Porque, olha, são muitas informações. Aqui, ó, sempre com meu bloquinho de notas para não esquecer as coisas mais importantes. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não invadam armazéns, né, com deuses lá dentro, porque vocês podem ser o próximo a morrer. Então, até a próxima. Valeu. Fui.